Queridos irmãos e irmãs, amado povo de Deus, hoje a Santa Mãe Igreja celebra o segundo domingo do tempo comum. Esse domingo que nós hoje celebramos está em total harmonia com o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês pegam a primeira leitura de hoje da profecia de Isaías, vocês recordam e lembram que nós escutávamos no tempo santo do Natal essa leitura, que olhando para o povo de Israel, dizia que agora a esperança voltara ao coração daqueles homens. Aquela leitura que dizia que a partir de agora Deus desposaria um povo. E que povo é esse? O povo de Israel. Vejam a desenvoltura do profeta Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça. Quem surge como um luzeiro? A justiça. Quem é a justiça? É o Filho de Deus encarnado, o Verbo divino que se faz carne, o Verbo divino que vem habitar em meio aos homens. E olhem que aquele povo do antigo Israel agora é a igreja de Jesus Cristo. Aquele povo do antigo Israel era o povo predileto, o povo escolhido. Sim, entre todas as nações, Deus escolheu um povo, o povo de Israel. Deus escolhe uma nação, a nação israelita, entre todas preferida. E aquela nação ali subjugada, e aquela nação ali de verdade escravizada, agora recebe o seu Deus que se encarna, o seu rei que vem libertá-los. E olhem que Isaías continua: as nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar, e serás uma coroa de glória nas mãos do Senhor, um diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Vejam que essa leitura é colocada na liturgia de hoje, em uma total comunhão com o texto santo do Evangelho, que nos narra um casamento em Caná da Galileia. Quem é o noivo, o texto santo não coloca. Quem é a noiva, o evangelista não coloca. Mas para nós cristãos, ao fazermos uma leitura espiritual desse texto santo, nós sabemos que é o casamento de Deus com a nação israelita, o casamento de Deus com a nova Israel, a igreja de Deus. E vejam que o texto santo do Evangelho de João nos fala que a mãe de Jesus estava presente. Sim, é ela quem dá o sim para o início dessas núpcias. É ela quem dá o sim para o início dessa comunhão plena de Deus com os homens. É ela que dá o sim, e a história da encarnação do Verbo começa com esse fiat de Maria, com esse faça-se em Maria. Olhem que Jesus também está convidado. Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para esse casamento. Sim, o casamento é do Pai com a nova nação. E nosso Senhor é um enviado, é o Pai quem envia nosso Senhor Jesus Cristo. É o Pai que envia a segunda pessoa da Trindade para, assumindo a nossa condição,
nos elevar à sua condição divina. Só que é tão interessante o texto santo, por quê? Porque Maria ali, ela percebe, ela observa que o vinho faltara. Ela percebe que não tem mais vinho. E vocês sabem, mas não me custa lembrar, que o vinho nas Sagradas Escrituras sempre é sinônimo de alegria, de graças, de bênçãos de Deus. O vinho sempre é, nas Sagradas Escrituras, sinônimo de alegria. E nós sabemos que beber não é pecado, desde que se beba com dignidade, com decência, com moderação. E o vinho nas Sagradas Escrituras nos remete a esse fruto do Espírito Santo da alegria, que é tão inerente a nós homens, que é tão inerente a nós cristãos, porque temos por natureza a alegria como companheira. E olhem que Maria percebe que o vinho acabou. Não sabemos se aqui é no início, no meio ou no fim dos festejos. Por quê? Porque o casamento em Israel não era como os nossos casamentos dos dias de hoje, não. O casamento de Israel demorava no mínimo uma semana. Era uma semana de festa, dia e noite, sem parar. E aqui o vinho falta. Maria percebe a tristeza daquele povo e Maria já vai questionar, já vai avisar ao seu filho: olha, eles não têm mais vinho. Ela percebe: meu filho, eles não têm alegria. Meu filho, a alegria acabou. Se esvaiu a alegria do coração desses homens. E é interessante porque Jesus, ao escutar as palavras da bem-aventurada Virgem, nosso Senhor aqui vai questionar Maria: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. É bem sabido por nós que essa teologia protestante do século XIX para cá tenta o tempo todo desdenhar da bem-aventurada Virgem Maria, colocando Maria no rol de uma mulher qualquer, colocando Maria no nível de simplesmente ter sido usada por Deus. Só que aqui nós temos que interpretar e entender que o texto é de João. João é a águia dos evangelistas, é aquele que voa mais alto, é aquele que desenvolve uma teologia totalmente profunda, e é preciso entender nos pormenores o que João quer dizer. João aqui, ao chamar Maria de mulher, de nos dizer que Jesus chamou Maria de mulher, ele está remetendo àquela mulher lá do proto-evangelho do Gênesis, onde Deus vai colocar uma inimizade entre a serpente e a mulher. Ele está aqui remetendo àquela mulher que faz com que o pecado entre no mundo, e juntamente com o pecado a tristeza. Aqui Maria é a nova mulher, é a nova Eva, que faz com a sua obediência entrar a alegria no mundo. E quem é a alegria é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdadeira alegria. Mulher, porque dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. E que hora é essa que Jesus Cristo está aqui a falar? A hora da manifestação da sua glória. Essa glória que nós estudamos, essa glória que nós estamos celebrando desde o Natal. E são poucos os momentos que Cristo manifesta a glória. Vamos recordar. Manifesta a glória no seu nascimento, que a igreja comemora no dia 25 de dezembro. Manifesta a sua glória na solenidade da Epifania,
que a igreja celebra dia 6 de janeiro, porém aqui no Brasil, por não ser feriado, e para que os cristãos católicos possam guardar o dia santo de guarda, obedecendo o terceiro mandamento da lei de Deus, é transferido para o domingo mais próximo, a segunda manifestação, a sua epifania. Depois, aquela manifestação do domingo que passou, no momento do batismo no Jordão, onde ali o céu se abre e o Espírito Santo paira sobre ele, e o Pai diz: este é meu filho bem-amado, escutai o que ele diz. Este é meu filho bem-amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. A terceira manifestação. A quarta manifestação vai ser a sua transfiguração, o momento em que ele, no Monte Tabor, se transfigura ali ao lado de Elias e Moisés, e Pedro ali no chão, embaixo, com Tiago e João, esse mesmo João que escreve o Evangelho. Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Se tu queres, posso construir uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Por quê? Porque a glória de Deus se manifesta. E aqui, se vocês pegam o Evangelho de João, no final do texto santo, João coloca: ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E porque ele manifestou a sua glória, João nos diz: para que os discípulos pudessem crer nele. Então vejam, essa teologia protestante não consegue entender que Maria aqui é um canal de graça, é um canal de bênção. Não consegue entender que Maria é discípula de Jesus. Não consegue entender que Maria aqui é a grande causadora do sim, e por causa de Maria a salvação vem ao mundo. Por causa do sim de Maria, Deus vem visitar o seu povo, a nação que ele escolheu. Só que Jesus diz isso a Nossa Senhora. Nossa Senhora ali, de modo algum se vê ofendida. Maria sabe quem ela é, Maria sabe quem ele é. E Maria, olhando os partícipes daquele casamento, vai dizer assim: olhem, façam o que ele vos disser, façam o que ele indicar. Olhem o papel aqui de Maria, que consiste simplesmente de nos indicar a obediência a Jesus. Maria não vai dizer: façam o que eu mando, não. Façam tudo o que ele disser. O que ele disser, vocês devem fazer como eu faço. Desde a visita do anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria aqui nos mostra que a verdadeira alegria consiste em obedecer a Jesus Cristo, em obedecer os seus ensinamentos, para que nós tenhamos a alegria de bem viver, a alegria do viver bem. Olhem que os judeus costumavam deixar talhas de pedras nas portas das casas. Por quê? Porque nós sabemos que no antigo Israel não existiam móveis como nós conhecemos, e tudo se fazia no chão. Então era costume, quando se chegava na casa de alguém, era uma regra de etiqueta muito forte, ele simplesmente dava água, a pessoa se lavava ali na porta, derramava um pouco de óleo no cabelo, naquele sol causticante, a pessoa se asseava e entrava na casa, higienizado, purificado. Aquelas talhas de pedras ali na porta cabiam mais ou menos 100 litros, eram 6. E Nosso Senhor vai dizer: encham essas talhas de água. Não sabemos o tempo que eles levaram para encher aquelas talhas. O que sabemos é que Nosso Senhor vai fazer aqui o primeiro milagre, o primeiro sinal da manifestação da sua glória. Não faz um sinal com nenhum gesto sensível, não toca, não diz nenhuma palavra,
mas simplesmente diz assim a eles: peguem nessa água e levem ao mestre-sala. Um autor cristão dos primeiros séculos vai dizer que quando a água contemplou a Deus, ela se rubesceu, ela ficou vermelha. Por quê? Porque ali já manifestava o sangue de Cristo derramado na cruz, mas aí já é outra teologia. Ele leva, os convivas levam aquela água ao mestre-sala, e o mestre-sala fica ali totalmente abobado. Por quê? Porque aquele vinho é muito saboroso, porque aquele vinho é diferente de todos os vinhos que ele tinha provado. E nós sabemos que o vinho, quanto mais envelhecido, quanto mais bem preparado, até na posição de se guardar, o vinho fica gostoso, com um sabor completamente diferente desses vinhos comuns que nós conhecemos, que parecem muitas vezes até vinagre, de tão chulos que muitas vezes são feitos. Mas ali aquele vinho é saboroso, é diferente. E o mestre-sala vê e diz e contempla: mas vocês estão oferecendo o melhor vinho agora. O costume é que se ofereça o pior vinho depois que todo mundo já está embriagado. Só que aqui, meus irmãos, o vinho simboliza a alegria. E essa alegria nós sabemos, ela é muito mais saborosa. É justamente a alegria vindoura, a alegria da graça de Deus, a alegria de vivermos em Deus, a alegria dos céus. Que nenhuma alegria deste mundo se compara com a alegria eterna. Que nenhuma alegria deste mundo de verdade completa o homem como a alegria que nos vem do céu. Todos esses momentos de entretenimento, todos esses momentos muitas vezes de tanta euforia, de tanta folia, logo essa alegria se esvai. E a alegria que perdura no coração do homem é justamente a alegria que vem de Deus. É justamente a alegria que vem do céu. É por isso que nós somos chamados a vivermos de verdade, alegremente em Deus. Por isso que São Paulo nos diz: alegrai-vos. Eu repito, alegrai-vos. Alegrar-nos em quem? Em Deus. E mais, essa alegria, essa igreja que nasce, essa união que acontece do homem com Deus, é justamente para a edificação do reino de Deus. Não é uma alegria para entreter ou para abobalhar, não. É uma alegria consciente de sabermos de onde viemos e para onde vamos. Olhem a segunda leitura da Santa Missa de hoje. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Deus visitou o seu povo, formou a sua igreja, a nova Israel. E agora, com o batismo, todos nós somos participantes dessa igreja e devemos edificar o reino de Deus, e devemos edificar o corpo de Cristo, nos colocando à disposição do Espírito Santo de Deus. Se vocês pegam aí a segunda leitura, vocês vão ver que começa o texto santo nos falando de diversidade de dons, de diversidade de ministérios, de diversidade de atividades, porém um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. E o que é isso aqui? Nada mais, nada menos que a manifestação da Trindade Santa. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo, que institui todos os ministérios da igreja. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus
que realiza todas as coisas em todos. Quem é esse Deus? É o Pai. Só que é interessante o texto santo, porque nos coloca falando 7 vezes do Espírito Santo de Deus. 7 vezes aqui se apresenta no texto a palavra Espírito no singular, uma vez no plural, mas se refere ao povo de Deus e não ao Espírito Santo de Deus. Olhem aqui, a cada um é dada a manifestação do Espírito uma vez. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria 2 vezes. A outro a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito 3 vezes. A outro a fé no mesmo Espírito 4 vezes. A outro o dom de curas no mesmo Espírito 5 vezes. E todas essas coisas as realiza em um mesmo e único Espírito de Deus. É interessante porque o texto santo aqui nos fala desse Espírito Santo que é o distribuidor dos 7 dons. Espírito, 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 Espírito. Espírito Santo de Deus, que se manifesta, que vem ao nosso encontro 6 vezes, mas a primeira vez que nos fala da diversidade de dons. 7 vezes o texto santo nos fala do Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos que entender que a alegria que nós temos, que a vida que nós vivemos, deve ser conduzida por esse Espírito Santo de Deus, que nos dá os sacramentos, que faz tudo acontecer na igreja, todos os dons, todos os ministérios, todos os talentos, tudo isso é fruto do Espírito Santo de Deus. É por isso que é muito triste quando uma pessoa não toma consciência de que ela tem um papel na comunidade cristã a desenvolver, e esse papel consiste em descobrir os seus dons, os seus talentos, para a edificação do reino de Deus, para que o reino de Deus possa acontecer e gerar no mundo a vida. Que vida? A vida eterna, onde todos nós somos agentes dessa eternidade. Olhando, meus irmãos, a benevolência de Deus que escolhe um povo, olhando a bondade de Deus que casa, que se dá em casamento com o povo, e essa teologia é uma teologia de Paulo, ao falar do desposamento de Cristo com a igreja, não nos resta outra saída, senão bendizermos, glorificarmos ao Senhor o bom Deus, na boca do rei Davi, ao cantar o salmo que assim diz: cantai ao Senhor Deus o canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome. Que salmo é esse aqui? É o mesmo que nós cantamos na noite de Natal. Por quê? Porque a manifestação da glória de Deus acontece todos os dias, do nosso despertar ao nosso sono, do nosso trabalho, a nossa bondade, ao nosso perdão, muitas vezes também até na dureza para a correção fraterna. Mas é preciso que nós tomemos consciência que não viemos a este mundo por acaso. Você não veio por acaso. Você não está neste mundo por acaso. Existe um papel a cumprir. E é preciso que nós descobramos, cada um, o papel que tem a desempenhar nessa vida. Olhem que mais uma vez nós tivemos um paroquiano que ceifou a vida, que se suicidou essa semana, vocês sabem. E é preciso que nós nos guardemos, tomemos consciência que não estamos à toa no mundo, que não estamos sozinhos. São quase 11 anos, 10 anos e 11 meses que eu estou aqui neste lugar, a pregar e a enfrentar espiritualmente esse mal diabólico do suicídio na nossa paróquia. E essa luta é de todos nós.
a descobrirmos a razão que estamos aqui. Não é por acaso. Nenhum de nós veio ao mundo por acaso. Não somos fruto do acaso, não. Nós temos um papel a desempenhar. Nós temos que buscar essa alegria que nos vem de Deus e descobrirmos todos os dias a razão de bem viver no Senhor, o bom Deus. Oh, meus irmãos, como seria bom se nós levássemos a sério a oração um pelos outros. Como seria bom se nós tomássemos consciência que a morte de um irmão de uma forma tão trágica como nós vivemos, vocês sabem, em 13 dias esse ano, duas pessoas da nossa paróquia, um que mora em São Paulo, mas é daqui, e um daqui ceifou a própria vida. E por quê? Porque muitas vezes nós não nos preocupamos em rezar uns pelos outros. E devemos entender, e devemos de verdade tomar consciência que a nossa vida ela vem de Deus. E só Deus pode tomar de volta a vida que pertence a Ele. Rezemos, tomemos consciência que Deus nos ama, tomemos consciência que Deus nos guarda, tomemos consciência que não estamos sozinhos neste mundo, mas que a dor do irmão é a minha dor, que o sofrimento do irmão é o meu sofrimento também. Oxalá, meus queridos irmãos, que o nosso município, essa terra tão grande, mas de tão poucas pessoas, seja de verdade uma terra espiritual, onde o Senhor, o bom Deus, é o norte das nossas vidas, nos segura, nos mantém de pé, para que em meio às dificuldades e às dores da vida, nós tenhamos consciência que não existe uma vida perfeita, que não se tenha dificuldade nem dores. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos barreiras a enfrentar todos os dias. Não existe de modo algum uma vida tão plena, uma vida tão maravilhosa que não se tenha dificuldades. Se eu abrisse aqui uma partilha de dificuldades, todos vocês colocariam as dificuldades que têm, e são tantas. Não existe uma vida plena. Quando tudo está bem no trabalho, dentro de casa tem um problema. Quando tudo está bem dentro de casa, financeiramente nós temos um problema. Quando financeiramente tudo está bem, nós temos um problema de saúde, ou temos um problema social, ou temos um problema psicológico, e a vida é isso. Só que é preciso que nós tomemos consciência que tudo isso é provação. E o que é a provação? É o Senhor, o bom Deus, nos fazendo fortes para enfrentarmos os grandes problemas que a vida nos impõe. Oxalá que nós cresçamos na fé e tomemos consciência e rezemos todos os dias uns pelos outros, para que possamos de verdade fazer acontecer aqui aquele sonho sonhado de Deus. Uma vida que começa aqui, mas que brota, que germina na eternidade em Deus. E lá chega no seu apogeu. Que a bem-aventurada Virgem Maria interceda por nós. Que o menino Jesus, o nosso padroeiro, seja sempre aquele a interceder por nós junto de Deus. Para que, crescendo na amizade com Cristo, um dia nós possamos todos chegarmos juntos aos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.